Bem, gente, aqui nessa terceira questão, ele diz o seguinte: um professor pediu que 4 alunos realizassem uma experiência sobre a análise de interações intermoleculares presentes no sistema. Sabe-se que as substâncias são água, álcool, éter e cetona, tá? Cada aluno molhou o quadro com a substância que recebeu. Depois de algum tempo, concluíram que se fosse usado um frasco com manômetro, olha essa palavra, gente, manômetro, em cada uma das substâncias a pressão maior seria do... Repara só, gente, toda vez que vier uma palavra, né, que não está muito no nosso dia a dia, manômetro é o caso, né, a gente não fica falando manômetro no dia a dia, a gente tem que procurar entender a palavra para poder resolver a questão, senão às vezes a gente fica com muita dúvida, né? Manômetro tem a ver com o quê? Com pressão. Na realidade, o manômetro é a medida da pressão de fluidos, como líquidos e gasosos, entendeu? Então é isso que significa aí manômetro, é para medir a pressão. E ele quer saber onde a pressão seria maior, né? Só lembrando que nós resolvemos a primeira questão, né, que está aqui do lado dessa questão, e nós falamos o seguinte: olha, gente, quem tem maior pressão de vapor, certo? Consequentemente, menor ponto de ebulição. Isso aqui são características de um líquido que mais volátil, certo? Então repara só, é o que ele está perguntando. Ele está perguntando em cada uma das substâncias a pressão maior seria, quer dizer, ele quer o líquido mais volátil, certo? Só que nessa questão ele não deu a fórmula dessas substâncias, né? Então aqui a gente vai sair pelas forças intermoleculares, certo? Então repare só, essas forças intermoleculares, elas são 3. Eu vou colocar aqui do ladinho, ó, bem aqui, ó, dipolo induzido, que é uma força fraca, menor que dipolo, que é uma força média, menor que ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, que é uma força forte. Tudo bem até aí? Repara só, vamos lembrar aqui uma coisinha importante. O éter, ele é uma função que tem o oxigênio entre carbonos. Tá legal? Tranquilo? A água, H2O, ela tem pontes de hidrogênio, H2O. Ela cai bem aqui na força, pontes de hidrogênio. Porque o que é ponte de hidrogênio? É quando o hidrogênio está ligado ao flu, oxigênio ou nitrogênio, certo? E é o caso da água. Então a água ela já está fora porque ela tem pontes de hidrogênio, ela tem uma força muito intensa, então o ponto de ebulição da água é maior. Consequentemente, a pressão de vapor dela é o quê? Menor, tá ok? Então a água está fora, porque ela tem a força mais intensa, tá certo? Então o ponto de ebulição dela é maior, a pressão de vapor é menor. O álcool, minha gente, o álcool também está fora, sabe por quê? O álcool, ele tem um carbono saturado, só ligações simples, ligado à hidroxila. Então o álcool ele também tem pontes de hidrogênio. Ele é o mesmo caso da água. Ele está fora. Ele terá ponto de ebulição elevado comparado a outros, né? Menor que da água, claro que a água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius, o álcool tem menor que 100 graus Celsius, mas é em torno de 78, se tratando de álcool etílico, né? Tá certo? Então o álcool está fora porque ele tem ponte de hidrogênio também. A acetona ela tem o C dupla O entre carbonos, que é a carbonila. Acetona, a força da acetona é a dipolo-dipolo. A acetona cai bem aqui, ó. Tá ok? Ela é dipolo-dipolo.
Tranquilo? Então ela tem, né, uma força média. Beleza? Aí sobrou pra gente, aqui no caso, a letra A, éter, e a letra D, cetona. Repara só, como o éter ele tem só o oxigênio entre carbonos e a cetona tem a carbonila, a cetona, se a gente comparar um éter e uma cetona de mais ou menos mesmo peso molecular, não pode ser muito diferente o peso molecular, tem que ser mais ou menos igual, certo? Porque ele não deu a fórmula das substâncias na questão. O éter, como ele tem só o oxigênio e a cetona tem a carbonila, a força da cetona é mais intensa que na do éter. Por quê? Na cetona eu tenho na carbonila o C dupla O C é positivo, o O é negativo. Eu tenho polos aí, eu tenho um dipolo. E no éter é difícil de eu ter isso, tá certo? O éter em si geralmente é considerado uma molécula pouco polar. Pouco polar. E se aumentar muito a cadeia carbônica do éter, ele passa a ser apolar, quer dizer, o éter ele vai cair mais ou menos aqui na dipolo induzido, que é a força mais fraca, certo? Como é a força mais fraca, as substâncias que têm a força mais fraca têm mais facilidade de evaporar, têm menor ponto de ebulição, consequentemente maior pressão de vapor. Então a resposta é a letra A. Valeu!